E, Foi assim. Sérgio, o modelo de fazer reportagem naquela época, sei lá, desde 99, mudou muito para hoje, porque a Mudou, internet cara. hoje é clique, é visualização, é propaganda no online. Como que é essa diferença aí que você consegue trazer? Não, assim, mudou em todos os sentidos, né? Primeiro, você tem ideia, hoje em dia com a pandemia nem se fala, né? Mas mesmo no período pré-pandemia, a gente tem um acesso muito restrito aos clubes. Por exemplo, vou citar um exemplo do Bahia. O Bahia, antes da pandemia, hoje a gente não vai lá, porque não pode entrar. Claro, é uma medida de segurança e tal, para evitar aglomeração, a circulação de muita gente dentro do clube. A gente entende e respeita e tem que ser assim mesmo. Uhum. Mas antes da pandemia, por exemplo, vamos imaginar que o Bahia vai jogar no domingo. E aí ele treina todo dia, de segunda a sábado. Desses 5 treinos, desses 6 treinos, né, de segunda a sábado, pelo menos 3 já eram de portões fechados, a gente nem tinha acesso. E os outros 4, a gente entrava, fazia umas imagenzinhas do aquecimento ali, mentiroso, aquele negocinho, e pronto. E tinha que sair. Você não podia mais ver, digamos assim, o treino tático, Uhum. o treino coletivo, para você ter uma ideia de quem ia entrar no jogo. Isso passou a ser praxe e limitou muito o trabalho da gente. Naquele tempo, para você ter ideia, uma vez a gente fez uma coisa, cara, que outro dia eu botei na TV, inimaginável para os dias de hoje. A Globo queria uma matéria com os jogadores do América. E a gente tinha que fazer a matéria à tarde. E à tarde os caras tinham treino. A gente convenceu o presidente do clube a tirar 4 jogadores do treino para eles saírem do treino do time para irem onde a gente estava para dar entrevista. Imagine, cara. Inimaginável, Hoje nem realmente. entrevista pós-jogo os caras dão. Não, é aquela coletiva ali do técnico, né? A coletiva. E aí, por exemplo, outro exemplo. Quando eu já cheguei aqui, eu não sei se vocês conhecem o antigo Fazendão, mas o Fazendão fica num alto aqui, os campos ficam numa parte mais baixa do terreno. Uhum. Para os jogadores saírem onde fica a concentração, onde ficava, né? Eles tinham que descer uma ladeira, que era uma rampa assim acimentada, tinha uma escadaria e tal, para ir para o nível do campo. Nesse meio do caminho aqui, tinha a sala de imprensa. Como é que a gente fazia? A gente ficava na rampinha, os caras iam passando, a gente ia puxando e ia entrevistando. Normal. Se eu quisesse fazer 4 ou 5 entrevistas com fulano, beltrano, cicrano, eu não tinha problema. Evaristo Macedo, todo dia dava entrevista. E não é que ele dava uma coletiva, não. Ele falava para mim, falava para o cara da Record, falava para o cara da Aratu, e muitas vezes as mesmas perguntas. Falava para o cara da rádio, atendia um por um. Isso é Hoje em dia, respeito, não. né? O cara... Isso é respeito tanto com o torcedor que espera alguma coisa, como com o repórter que tá aí trabalhando, tá esperando ele vir dar alguma notícia importante. Mas eu acho assim que nem tanto nem tão pouco. Muitas daquela... Evaristo, naquela época, já era um senhor, já tinha seus 70 anos, entendeu? Então, muitas vezes ele ficava ali 1 hora respondendo as mesmas perguntas. Uhum. Coisa que ele podia fazer em 10 minutos. Né? Então, assim, nem o exagero de hoje, nem a liberdade total daquele tempo, né? Porque eu entendo que a gente tá na casa dos caras. O Fazendão era a casa do Bahia. Eu tô lá dentro, se eu vou na sua casa, eu tenho que seguir suas regras, né? Você é meu anfitrião, eu não posso chegar lá e botar o pé em cima da mesa, né? A não ser que você dê autorização para isso. Aí, beleza. Mas assim, a gente tem o clube dita as regras no espaço dele, a gente tem que seguir, não tem jeito. A gente reclamava, tentava negociar, às vezes a gente conseguia uma exclusiva com um outro jogador para poder fugir um pouco dessa mesmice de hoje. Mas aí veio a pandemia, aí acabou tudo agora e já foi. Os caras, já foi. Você falou aí do Bahia que dá pouco material para fazer reportagem. Aí Thiago também falou isso, né? Aí eu tô imaginando aqui que vocês devem ficar puto da vida, tipo assim, que não vem quase nada. A gente fica na mão dos caras, né? Na verdade, assim, a assessoria de imprensa, existe uma relação de parceria,
mas ao mesmo tempo a assessoria de imprensa é um filtro, né? É um filtro. Se eu quiser fazer uma pergunta, por exemplo, antes da pandemia, o jogador ia para a coletiva de imprensa, nós estávamos lá na coletiva e eu tinha a liberdade de perguntar o que eu bem entendesse, agradasse ou não a assessoria do clube. Eu estava lá presente, né, presencialmente, fazendo a pergunta. Hoje em dia, você manda a pergunta pelo Zap para a assessoria perguntar ao jogador. Só que dependendo da pergunta, aí tem aquela malandragem do jornalista, né? O cara tira uma palavrinha ou outra que ele acha que pode incomodar o cara. Às vezes ele finge que não viu. Isso aqui deixa pra lá, entendeu? Então é isso. Mas a gente fica sujeito, a gente está na mão dos caras. E aí, por exemplo, eles dizem quem vai falar tudo, e não tem coletiva todo dia, né? Por exemplo, nem no Bahia, nem no Vitória, não tem. São 3 vezes por semana. Então a gente tem que se virar muito com o torcedor na rua e muito arquivo de imagem dos jogos, entendeu? Então aí você tem que pensar nas coisas. É porque televisão é imagem, não adianta. Se eu trabalhasse no impresso, eu ia sentar na máquina e ia escrever. Sim. Mas na televisão você é meio escravo da imagem. Então não adianta você escrever sobre uma coisa que você não tem a imagem. Entendeu? Não vai dar muito certo. Então, toda vez que você vai fazer uma matéria de TV, primeira coisa, sim, e as imagens? Como é que vai ser a captação para essa matéria? E aí a pandemia limitou muito isso. Porque você não vai no clube, você não entrevista o jogador presencialmente, você tem assessoria servindo de filtro. Aí você aproveita, por exemplo, uma coletiva pós-jogo, Dado Cavalcante dá uma entrevista pós-jogo de 8 minutos. Muitos assuntos ali você não usa na reportagem do jogo, na segunda-feira, por exemplo, se o jogo for no domingo. Mas ele aborda outros temas que você faz igual o podcast, você vai fatiando, pegando as e vai usando ao longo da semana, entendeu? Para poder render o negócio. Senão, não tem como. Você tem que fazer matéria todo dia, né? Eu vi acho que é uma série do Corinthians, da Globo, dentro do time do Corinthians lá. Aí a assessora falando, não lembro se era o Otero, acho que era o Otero. Ó, vão te perguntar sobre isso, isso e isso, você responde isso, isso, isso. Tipo, as palavras que o cara tinha que falar e o cara falou exatamente o que ela falou, tá ligado? Então, totalmente já brifado. Dá aquela totalmente a espontaneidade hoje no meio dos clubes. Os clubes é o seguinte, muitos clubes enxergam a imprensa como aqueles caras que querem tumultuar meu ambiente, entendeu? Esses caras estão aqui para criar caso. Então, não vamos facilitar para eles, entendeu? Infelizmente, essa é a realidade. Nos clubes menores ainda, você tem uma liberdade. Você consegue ir na casa do jogador, você consegue tirar o jogador do ambiente. Porque o que é legal? Treino tem todo dia. Imagem de treino é aquela imagem cansada. Porque ela se repete todo dia. Sim. Quando você muda o ambiente, às vezes é uma bobagem. Em vez de fazer no clube, faz na casa do cara. Aí tem um cachorro, tem a mulher, tem a criança. Já quebra um pouco e já humaniza também o sujeito, né? Com certeza. Porque você dá uma cara de ser humano aquilo. E quando a gente fazia isso, sempre ficava bacana. Só que com a pandemia não tem como fazer. Então é isso mesmo. E aí os caras vão brifar, vão filtrar, vão dizer não. O que a gente mais ouve é não, velho. Já era difícil antes, imagine agora para isso. A gente leva muito não.